Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Trader Consistente. Meu nome é Weiler, nós estamos em mais um vídeo dando sequência à nossa série de vídeos comentados sobre o livro Trading in the Zone, do Mark Douglas, que é esse livro aqui, Trading, Atitude Mental do Trader de Sucesso. A série está sendo muito bem recebida pela comunidade de traders. Todos os dias eu recebo comentários de pessoas que estão sendo tocadas, transformadas realmente. O livro, o conteúdo falando com cada um. E esse realmente era o objetivo. Então, a cada vídeo nós vemos abordando alguns assuntos e eu creio que à medida que nós formos concluindo todos esses comentários, muitas pessoas terão aí uma luz no fim do túnel, né? Serão esclarecidas sobre algumas verdades do trading, muitas vezes passam batidas aí no senso comum, né? Então, sem perder mais tempo, vamos começar compartilhando a nossa tela no capítulo 7. Capítulo 7, a essência do trader, pensar em termos de probabilidades. Vamos ver o que Mark Douglas nos reserva neste capítulo. Vamos lá. Opa. Então, olha só aqui, nesse primeiro parágrafo, que ele fala. O que significa exatamente pensar em termos de probabilidades e por que isso é tão importante para o sucesso sustentado de um trader? Se reparar bem na última frase, verificará que eu fiz os ganhos sustentados depender de probabilidades. Parece uma contradição. Como é que alguém pode obter resultados sustentados de um acontecimento com desfecho incerto? Para responder essa questão, tudo que temos que fazer é olhar para a indústria do jogo. Aqui Mark Douglas começa a fazer um comparativo entre o jogo dos cassinos e a atividade do trading. Embora sejam essencialmente diferentes, né, com objetivos diferentes, todo mundo que pensa, né, e ingressa na Bolsa de Valores e fala a Bolsa de Valores é um cassino. Pelo contrário, né, o que Mark Douglas está querendo dizer aqui, né, é que, na visão dele, se a Bolsa se compara com um cassino, nós somos o cassino. Ou seja, as probabilidades estão ao nosso favor. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso. Eu até tenho alguns livros sobre jogos de azar, né, que acabam despertando algum interesse nessa área de probabilidades. E todos os cassinos e os jogos, de maneira geral, eles trabalham com probabilidades, blackjack, roleta e outros jogos, né? E por que os cassinos são lucrativos? Porque o dono do cassino, ele sabe que numa amostragem maior, né, ou seja, quanto mais pessoas jogarem ali nas suas mesas, a vantagem está a favor da banca. Pequenas vantagens, 3%, 4%, 6%, já são suficientes para trazer lucros milionários, bilionários para os cassinos. Eles perdem, né, porque há jogadores que em um dado momento ou outro vão ganhar, mas no geral o cassino sempre leva a melhor. Né? E até técnicas para como vencer a banca e etc, etc. Mas não é esse o nosso objetivo. A questão aqui é que Mark Douglas ele quer mostrar que nessa perspectiva nós temos que trazer as probabilidades ao nosso favor e não o contrário. Então eu não vou chegar na bolsa como um apostador, né, como muitos falam, eu quebrei a minha banca hoje, né, tomei tanto stop que quebrei a banca. Não é essa a abordagem, de maneira nenhuma. O Mark Douglas está querendo dizer que nessa linha de raciocínio nós temos que trabalhar nossos sinais, setups, trade systems, para que a probabilidade esteja ao nosso favor. E aí sim nós vamos conseguir extrair dinheiro do mercado. Olha só, vamos ler algumas coisas aqui. Aquilo que os proprietários de cassino, os jogadores experientes e os melhores trades percebem
é que os acontecimentos que têm desfechos aleatórios podem produzir resultados sustentados se as probabilidades jogarem a seu favor e sua dimensão for suficientemente grande. Então é isso que eu comentei agora, né? Nós não vamos trabalhar qualquer probabilidade, qualquer setup, cara ou coroa, né? De maneira nenhuma. Nós vamos trabalhar com setups que deem taxa de acerto favorável a nós, como traders. O que os proprietários de cassino e jogadores profissionais compreendem sobre a natureza das probabilidades é que cada rodada individual é estatisticamente independente de todas as outras. Isso significa que cada rodada individual é um acontecimento único, em que o desfecho é aleatório em relação à última e à próxima rodada. Se pensarmos em cada rodada individualmente, haverá uma distribuição aleatória e imprevisível entre as rodadas vencedoras e perdedoras. Numa base coletiva acontece o contrário. Com um número de rodadas suficientemente grande, irão emergir padrões que produzem um desfecho consistente, previsível e estatisticamente fiável. São os nossos setups, né? Então nós temos que perceber ao longo da nossa atividade como traders quais os setups funcionam bem. E aqui eu já citei o livro do Thomas Bukowski, Encyclopedia of Chart Patterns, onde ele também tem sobre Candlesticks Patterns, são os padrões de candle e os padrões de gráfico, em que ele listou durante, acho que um ano, todas as 500 ações do SP500, ele catalogou todas as figuras e padrões durante um ano, ou mais, agora não tenho certeza, as ocorrências, quantas vezes ocorreu no topo, quantas vezes ocorreu em consolidação, quantas vezes ocorreu em fundo, quantas foram continuação, quantas foram de reversão, ou seja, ele fez um trabalho fantástico de levantamento de probabilidades. Aliás, um levantamento estatístico, né? Então ele analisou os acontecimentos passados. E com base nos acontecimentos passados, nós podemos imaginar a probabilidade dele se repetir. Lógico que Mark Douglas fala que um trade, ele é único, né? Nós vamos ver isso no capítulo 8. Um trade é único. Estatisticamente, ele não tem nada a ver com o outro. É como um lançamento de cara ou coroa. Eu jogo a moeda para cima, numa sequência de 20 jogadas, por exemplo. Cara ou coroa, a moeda é uma moeda justa. Então, 50% de cara, 50% de coroa. Eu jogo para cima da cara. 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 4 vezes na sequência deu cara. Qual é a probabilidade da próxima ocorrência ser coroa? A maioria talvez responda. Talvez seja, né, mais provável. Mas estatisticamente é a mesma probabilidade. Ou seja, se eu jogar de novo, a mesma estatística, a mesma probabilidade de que seja cara, não tem 50%, 50%, 50%. Então, quando o que Mark Douglas está querendo dizer aqui é que à medida que você identifica padrões que se repetem, seja padrões gráficos, padrões de candlestick, ou outro tipo de sinal que você adote, e ele tem uma estatística, né, no passado, um backtest que foi feito, um sistema mecânico que foi feito, se tem essa estatística, ela vai se repetir numa amostragem maior. E aí, nós temos que confiar nisso e operar com base nisso. Isso traz tranquilidade e elimina o medo, como nós vamos ver a seguir. Vamos dar sequência. Olha só. O que torna tão difícil pensar em termos de probabilidade é a existência de 2 níveis de pensamento sobrepostos que se parecem contradizer. Chamemos o primeiro nível de micro. Mas eu já estou errando aqui. A esse nível, temos que acreditar na incerteza e na imprevisibilidade do desfecho de cada rodada individual. Ok, cada trade, né, ele é único. Cada lançada de moeda é única. Não tem como eu saber o que vai dar. O segundo nível é macro. Neste, temos de acreditar que o desfecho após uma série de rodadas é relativamente certo e previsível. O grau de certeza baseia-se nas variáveis fixas ou constantes que são conhecidas antecipadamente
e especificamente concebidas para beneficiar um lado ou outro. As variáveis constantes a que me refiro são as regras do jogo. Então, quem joga pôquer, né, trabalha com probabilidades, quem joga blackjack trabalha com probabilidades, e outros jogos de azar também têm as suas probabilidades, e à medida que você vai eliminando alguns cenários, essas probabilidades elas aumentam a seu favor. E aí que surge para nós a oportunidade, né? A sua convicção quanto à singularidade de cada rodada impede-os de se envolverem no esforço inútil de tentar prever o desfecho de cada rodada individual. Aprendem e aceitam completamente o fato de que não sabem o que vai acontecer a seguir. Mais importante, não precisam saber para ganhar dinheiro consistentemente. Aqui ele está falando dos traders profissionais. Eles não precisam saber o que vai acontecer. Ele tem um trade system, ele tem um sinal, ele tem um sistema, e quando aquele sistema, aquela oportunidade aparece, ele executa sem hesitar, porque ele sabe que numa base de dados, numa amostragem maior, a estatística se repete, e aí ele consegue sagrar-se vencedor nos trades. Como não tem que saber o que vai acontecer a seguir, não atribui qualquer significado especial a cada rodada individual, a cada volta da roleta ou cada lançamento de dados. Aqui está falando dos jogadores, né? Por outras palavras, não ficam expectantes ou na expectativa do que vai acontecer, nem pressionam seus egos para terem de estar certos. Com o resultado, é mais fácil concentrarem-se em manter as probabilidades a seu favor e a jogar sem erros, o que, por sua vez, os torna menos suscetíveis de cometerem erros que podem sair caros. Aqui tem um segredinho que eu já percebi ao longo da minha experiência. Quando se fala em operar por probabilidades, e executar trades sem hesitação, é o que a gente fala o trade de livro. A gente pega os livros, Martin Pring, o próprio livro do Bukowski, o Al Brooks, e outros livros de price action ou de análise técnica que você vai encontrar, os livros do Márcio Noronha, os livros do Palex, N livros que você observar, você vai encontrar setups ou métodos operacionais com uma boa taxa de acerto. Só que aquela taxa de acerto ela vale para o trade executado corretamente, segundo as regras daquele sistema. Então você tem que esperar o candle fechar, suponhamos, você tem que esperar a confirmação, tem que entrar no candle seguinte, o stop tem que ficar posicionado em tal lugar. Ou seja, quem concebeu o sistema e fez o teste nesse sistema, ele concebeu e adquiriu ali as suas estatísticas e probabilidades com base naquele desenho. Se você muda ou se você opera errado, isso tudo se anula. Então não adianta você reclamar para si aí, eu estou operando um trade system que dá 80% de acerto. Bom, mas ok, o trade system objetivamente acerta isso, mas e você, acerta esse tanto? Ou seja, você cumpre as regras? Porque se você não executa o trade conforme as regras do sistema, a estatística se perde. E eu experimentei isso hoje na prática. Eu acabei fechando o dia hoje no negativo. Eu tinha começado bem o dia, feito um trade excelente, 300 pontos, e no final do dia eu perdi esse dinheiro e ainda tomei um stop de 250 pontos, ou seja, fechei negativo, foi uma vergonha. Falo isso porque faz parte, funciona, mas isso não me machuca. Por quê? Porque eu sei, eu já fiz o diário, eu sei que onde eu errei, e eu errei porque eu executei mal o trade. O primeiro trade que deu gain foi perfeitamente executado. Dentro do trade system, tudo perfeito. O dia, o preço ao longo do dia se consolidou, ao longo do pregão. O meu trade system é um trade system que segue tendência, então se o preço não avança numa tendência, e aí nesse caso, ou topos e fundos ascendentes, ou topos e fundos descendentes, na verdade ele fica fazendo fundo mais alto, topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais baixo, ou seja, um triângulo, uma consolidação,
eu demoro aí 1 ou 2 stops para perceber isso, porque eu tento entrar num sinal que para mim era válido como um sinal de entrada, mas aí ele stopa. E aí, então, isso me faz recuar. Mas aí acontece de dar o mesmo sinal de novo, e eu entro, dá outro stop. Aí eu tenho que sair. Então, isso foi o que aconteceu hoje. Depois do final do pregão, o mercado provou-se consolidado, né, nessa parte final, na segunda metade do pregão. E me levou a tomar stops. Isso me machuca? Não, porque está dentro do meu gerenciamento de risco. Ah, mas você devolveu alguém da manhã, você tinha que ter parado. Com certeza, eu acredito que sim. Acho que esse também foi um dos erros. Mas os sinais ocorreram, eles foram válidos, né? E eu apenas segui o sinal sem hesitação. Por quê? Porque o trade de agora não é igual ao trade de antes. Deu um outro sinal válido dentro do trade system, mas o mercado não se comportou como eu imaginei, houve um stop. Tentei novamente, houve um stop, tive que encerrar o dia porque estava dentro do meu limite de risco diário, certo? Ou seja, eu venho aí no mês de julho, né, desde o dia 1º, foi o primeiro dia, 2 dias que eu fechei negativo apenas. Então, em 10 dias, dia 15, hoje é dia 15, 10 dias úteis, né, 11 dias úteis hoje, eu tive apenas 2 dias negativos. E isso não afetou minha performance, né, ainda estou bastante positivo no mês. Ou seja, pensando em probabilidades, eu tive que executar o trade sem hesitar. Mas o mercado e o preço não se comportou, ou seja, entrou dentro da regra do gerenciamento de risco. Foi um erro também, né, ter insistido no segundo stop. Vamos ler um trecho maior aqui. Os melhores trades usam a mesma estratégia de pensamento, a estratégia dos jogadores. Primeiro, o trader, o jogador e o cassino estão todos a lidar com variáveis conhecidas e desconhecidas que influenciam o desfecho de cada posição ou jogo. No jogo, as variáveis conhecidas são as regras. No trading, as variáveis conhecidas, da perspectiva de cada trader individual, são os resultados da sua análise de mercado. A análise de mercado encontra padrões comportamentais das ações coletivas de todos que participam num determinado mercado. Sabemos que as pessoas irão agir do mesmo modo em condições e circunstâncias semelhantes, repetidamente, produzindo padrões de comportamento observáveis e mensuráveis. Esse é o escopo da análise técnica, análise gráfica também. Então, se você detecta um triângulo e você sabe que o preço se comportou dentro daquela figura, você sabe que aquilo ali é um padrão que se repete, não é o mesmo trader, não são os mesmos operadores que estão ali naquele momento, mas com base no passado, você sabe que o comportamento do preço tende, por isso é uma probabilidade, é possível que ele haja de acordo de um ou de outro jeito, né? Então, por exemplo, tentar dar um exemplo aqui de cabeça. Retângulos. Retângulos são consolidações, o preço se move lateralmente, né? Um range de topo e fundo e o preço fica ali trabalhando. Nesse momento, um trade system seguidor de tendências, ele performa muito mal. Então, cabe ao operador, nesse caso, identificar isso e esperar, se ele não opera dentro daquele range, esperar o preço sair dali. É uma estratégia. Mas nós temos uma estatística de que rompimentos de triângulo falham 60% das vezes. Está no livro Thomas Bukowski. 60% falha. Então, só 40% é que tem êxito. Ora, se eu sou um trader paciente e ciente da estatística, eu vou esperar o retângulo ser rompido, haver um rompimento, se é que vai ter naquele dia, naquela sessão, pode ser que aconteça no outro dia, né? E eu vou esperar o rompimento acontecer e, para ter uma certa margem de segurança, ou pelo menos reduzir o meu risco, esperar um pullback. Então, se falha 60% das vezes, ou seja, o preço viola aquele range, depois volta para dentro daquele range, significa que eu não vou operar o rompimento seco, eu vou esperar um pullback, né, uma regressão ali, numa média que esteja ascendente ou descendente, e aí ter um lugar para proteger e colocar o meu stop, que não seja o fundo do retângulo, porque pode ser um stop muito caro. E aí depois eu estimulo vocês a procurarem um livro, vou até colocar na descrição do vídeo, o livro do Thomas Bukowski, é um livro até um pouco caro, mas lá ele fala retângulo no topo, retângulo no fundo, retângulo no meio,
né? Quantas vezes funcionou como continuação, quantas vezes funcionou como reversão, quantas que falha, etc. É muito jóia o livro dele, bastante ilustrativo. Dá para montar um trade system com base nas estatísticas dele. É lógico que ele fez isso no SP500, mas, guardadas as devidas proporções, a gente pode usar no nosso mercado brasileiro também com relativo êxito. Cabe a você fazer um backtest. Não dá para você só pegar, transplantar para cá e simplesmente usar. Você tem que fazer as suas estatísticas também, né? Know your numbers. Avançando. Olha o que diz aqui. Como todos os trades têm desfecho incerto, então, tal como no jogo, cada posição tem que ser estatisticamente independente do trade seguinte, do último trade ou de qualquer trade do futuro, embora o trader possa usar o mesmo conjunto de variáveis conhecidas para identificar a sua oportunidade. Além disso, se o desfecho de cada trade for estatisticamente independente de todos os outros, também tende a haver uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas, numa determinada sequência ou num conjunto de trades, embora as probabilidades de sucesso para cada trade possam jogar a favor do trader. Eu não quero entrar na terminologia da matemática, né? Eu até não sou muito familiarizado com esses termos. Tenho estudado, tenho adquirido livros para poder me capacitar nessa terminologia, né? Distribuição, desvio padrão. Eu não sou formado em matemática, então vou ficar devendo para vocês. Mas o que Mark Douglas está dizendo é o seguinte: um trade independe totalmente do outro. Você não pode analisar ou gerar essa dependência. Ah, porque esse foi assim, rompeu desse jeito, então agora o próximo vai ser igual. Negativo. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Independentes. Mas, ao mesmo tempo em que independentes, porque há uma história, e se você pegar uma amostra maior de rompimentos daquele mesmo jeito, é possível você traçar uma estatística com base nisso, né? Foi o que Bukowski fez, pegando as 500 ações do SP500 durante um ano, ou mais de um ano. Muito bem. O trading no momento. Olha o que Mark Douglas diz aqui. Os traders que aprenderam a pensar em termos de probabilidades abordam os mercados praticamente da mesma maneira. No nível micro, acreditam que cada trade e oportunidade são únicos. Essa é uma verdade que nós temos que introjetar, né, dentro de nós. Cada trade é único, cada momento é único. O que sabem sobre a natureza do trading é que, num dado momento, o mercado pode gerar um gráfico exatamente igual ao que gerou em algum momento anterior. E as medidas geométricas e os cálculos matemáticos usados para determinar cada oportunidade podem ser exatamente os mesmos. Mas a consistência do mercado no momento e no momento seguinte nunca é a mesma. É meio que filosofia aqui, né? É o jeito mais fácil de você entender aquela anedota filosófica que diz que ninguém pula no mesmo rio duas vezes. Então, se você entra no rio, né, e sai do rio, depois, um minuto depois pula de novo, não é mais o mesmo rio, porque a água já passou. Se você descer e viajar na maionese, for lá para os átomos, e cada instante, cada milésimo de segundo no tempo é único. Então, não dá para dizer que porque um padrão se repetiu do mesmo jeitinho, significa que vai se comportar da mesma forma. Não vai. Não há essa garantia. Por isso, né, uma das premissas, uma das crenças que nós temos que ter é cada momento no mercado é único, cada trade é único, cada oportunidade é única. Para que qualquer padrão específico seja, nesse momento, exatamente o mesmo que foi em algum momento anterior, seria preciso que todos os trades, olha só, que é quase uma impossibilidade, né? Que todos os trades que participaram naquele momento anterior estivessem presentes. Mais ainda, cada um deles também teria de interagir com os outros exatamente da mesma forma durante um período de tempo suficiente para produzir exatamente o mesmo desfecho no padrão observado. As probabilidades de tal acontecer são nulas. Impossível, não dá. O tempo passou, o rio já passou. Não dá para pular nele duas vezes, né? Embora
padrão se repita, seja parecido, e a nossa mente tem a capacidade de fazer essa associação, né? De ver um padrão onde você teve um êxito, ou de um padrão que você sofreu um loss terrível, e associar novamente. Olha aqui de novo, volta aquela barra de elefante de abertura acontecendo de novo. Entra ou não entra? Aí você já não vou entrar porque, né, eu tomei stop da outra vez. E aí você hesita, você associou uma dor passada, uma dor emocional com um evento que não tem nada a ver, mas que se repetiu, e você se associou à história do cachorro com a criança, que nós já falamos nos outros vídeos, né? Mas se a constituição do grupo de traders que constituem o padrão presente diferir, nem que seja por uma só pessoa, então o desfecho do padrão presente será diferente do padrão passado. Beleza, então não tem muito o que dizer aqui. A característica mais elementar do comportamento do mercado é que cada situação de mercado do momento presente, cada padrão de comportamento do momento presente, cada oportunidade do momento presente é sempre uma ocorrência única com o seu próprio desfecho, independentemente de todos os outros. A singularidade implica que tudo pode acontecer, seja o que conhecemos, esperamos ou antecipamos, ou o que não conhecemos, ou não podemos saber, a menos que tivéssemos aptidões, né, visão além do alcance. Um fluxo constante de variáveis conhecidas e desconhecidas cria um ambiente probabilístico em que não sabemos ao certo o que irá acontecer a seguir. De fato, a gente não tem como saber ou antecipar aquilo que o mercado vai desenhar a seguir no gráfico, né? Pode parecer difícil pensar em termos de probabilidades, porque as nossas mentes não processam naturalmente a informação desta maneira. Muito pelo contrário, as nossas mentes fazem-nos perceber aquilo que conhecemos, e aquilo que conhecemos é parte do nosso passado. Enquanto no mercado, cada momento é novo e único, embora possa haver semelhanças com algo que tenha ocorrido no passado. Então, ele repete. Vocês vão perceber, eu estava preparando o vídeo de hoje, que agora as coisas vão começar sempre a ficar repetindo, é o mesmo assunto, porque ele está martelando o conhecimento para a gente assimilar. E professor faz isso, né? Como professor eu faço isso também, eu repito muitas vezes, 3 vezes, 4 vezes, o tanto que for necessário para o aluno entender. E Mark Douglas está usando essa estratégia da repetição aqui. Vamos avançar. Quando você tiver treinado a sua mente para pensar em probabilidades, significa que aceitou completamente todas as hipóteses, sem resistência ou conflito interno, e que se esforça para ter em conta as forças desconhecidas. Pensar desse modo é praticamente impossível, a menos que tenha feito o trabalho mental necessário para deixar de pensar na necessidade de saber o que vai acontecer a seguir ou na necessidade de acertar em cada trade. De fato, o grau com que pensa que sabe parte do princípio que sabe, ou de alguma maneira acredita que sabe o que vai acontecer a seguir, e é equivalente ao seu grau de fracasso como trader. Ficou meio confuso. O que ele quer dizer aqui? Em primeiro lugar, você não tem que saber o que vai acontecer a seguir. Essa é uma premissa que nós estamos falando já tem um tempo. Cada momento é único. Eu não tenho que saber o que vai ocorrer a seguir. Tá. Mas se você quer saber o que vai acontecer, ou admite que sabe o que vai acontecer a seguir, Mark Douglas está dizendo o seguinte: se você acha que sabe, ou parte do princípio que sabe, ou acredita de alguma forma que vai acontecer a seguir, o seu fracasso é proporcional a isso. Então, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que você que acha que sabe o que o mercado vai fazer, ou que nós não estamos falando em probabilidade, porque a probabilidade é provável, é possível que vai acontecer. Estou com a moeda aqui na minha mão, joga ela para cima. Quem garante? Vai dar cara ou coroa? Quem garante? Ninguém garante. É uma probabilidade. Pode dar cara ou pode dar coroa. Provável. É provável que aconteça. Nós não estamos falando de probabilidade. Nós estamos falando de gente que acha que sabe. Ou, por causa do medo, tem medo, pelo medo de errar, né? Então, ou seja, eu não sei o que vai acontecer.
no sentido negativo da coisa. Não, como eu não sei, então eu não vou operar. Não, mas espera aí. Você não precisa saber para operar. Não sei se vocês conseguiram pegar aí o jogo de palavras. Tanto saber ou achar que sabe é errado, quanto também não operar porque acha que não sabe. Qual que seria o pensamento correto? O pensamento correto é o seguinte: bom, como eu não sei o que vai acontecer, e como é provável, eu tenho um trade system com probabilidades, então eu vou operar as probabilidades. Se a minha probabilidade é 65 gain, ou 65 de acerto, 35 de fracasso, então eu sei que numa amostragem maior, em uma sequência de 20, de 50 ou de 100 trades, se eu executar corretamente o trade system, 65% das vezes eu vou ter êxito e 35% das vezes não vai ter. E aqui é o segredo. Por que não pode ter dor emocional? Porque se ocorrer as 35 vezes que der errado, deu errado porque faz parte da matemática. Isso é matemática. Assim como ele falou no exemplo lá do cassino. Né? Então, na verdade, a gente tem que trazer as probabilidades ao nosso favor. Isso é pensar em termos de probabilidade. Esses traders aprenderam arduamente que não sabem antecipadamente quais as oportunidades que vão funcionar e quais as não irão. Não tem jeito de saber. Será que é essa agora que vai dar certo? Não tem. Vai dar cara ou vai dar coroa? Não tem jeito de saber. Há uma probabilidade maior de dar cara. Né? Mas eu não sei. Por exemplo, eu pego uma moeda viciada, que dá 70% cara, 30% coroa. Em que você apostaria? Óbvio que eu apostaria em cara. Por quê? Porque numa amostragem maior de 100 jogadas, de 1000 jogadas, o resultado vai se aproximar dos 70. De cara, 30 coroa. É natural fazer assim. Mas e se eu, na primeira jogada, já dá coroa? Isso invalida a probabilidade? Não invalida. Então agora eu vou jogar essa moeda fora porque não serve. Vou abandonar esse trade system porque ele não serve. Não, continua. Continua. Até você ver numa sequência maior de trades, é isso que ele propõe até no final do livro, você vai dar certo. Ok? É assim que funciona. Deixa então de tentar prever os desfechos. Você não precisa saber o que vai acontecer. Está na matemática do seu trade system. E descobrem que ao agarrar todas as oportunidades, estão a aumentar o volume dos seus trades, o que por sua vez aumenta a probabilidade de ter um desfecho favorável, tal como os cassinos. É por isso que o cassino ganha dinheiro. Porque no montante geral das apostas, né, há mais perdedores do que ganhadores, porque a banca, no caso do cassino, tem as probabilidades do jogo a seu favor. Tanto é que é proibido em alguns cassinos a contagem de cartas, né, que é uma estratégia que alguns jogadores usam para vencer no blackjack. Né, tem até nesse livro aqui, ó, do Edward Thorp, que é fantástico, Um Homem para Qualquer Mercado. De Las Vegas a Wall Street, como derrotei a banca e o mercado. Esse cara foi o primeiro cara a criar um computador portátil em 1960 para contar cartas em Las Vegas. E ele foi expulso dos cassinos, né? Porque ele usava métodos probabilísticos. Ele inverteu a equação. E agora a chance estava a favor dele. Ele conseguiu ganhar consistentemente. Tanto é que foi banido. Depois ele conta no livro como ele aplicou isso na bolsa e etc. Né? Foi o primeiro, foi o inventor dos métodos quantitativos, né? No mercado de ações, no mercado de hedge funds, né? O hedge funds, sei lá como se pronuncia. Bom, vamos lá. Então nós temos que trazer as probabilidades ao nosso favor. Quando se aceita a incerteza de cada posição e a singularidade de cada momento, termina a nossa frustração com o trading. Além disso, deixamos de estar vulneráveis aos erros que reduzem a nossa capacidade de sermos consistentes e destroem a nossa autoconfiança. Então, se você é tranquilo, se você sabe que o seu trade system tem uma boa taxa de acerto e você está preocupado em acertar, não acertar o que o mercado vai fazer a seguir, mas em executar bem, ou seja, você foca no processo do trade,
em executar bem a entrada, em gerenciar bem a condução do trade, trailing stop, stop técnico, a saída, a ordem de saída, os alvos. Ou seja, sua preocupação é com o processo. Com o processo, não é com o resultado. O resultado é consequência de uma boa execução e da estatística do seu trade system. Então, você executou bem o trade, né, perfeitamente, sem hesitação, né, moveu o stop para o lugar certo, tarará, executou, tomou as mais-valias, né, como diz o Mark Douglas, nessa tradução de português de Portugal. Pronto, não tem que ter dor, não tem que ter medo, não tem que ter nem euforia. Né? Você vai se tornar um trader burocrático. É aquilo que o André fala no curso dele que a gente não entende. Como que o trading pode ser burocrático? Porque você vai estar focado em processos, em executar processos. O resultado financeiro é uma consequência. Ah, mas e se eu executei bem e deu stop? Já aconteceu comigo. Executei bem, deu stop. E aí? Bom, o stop faz parte da estatística. Ah, mas e se eu quebrar? Bom, você não pode quebrar porque faz parte do seu trade system ter um bom gerenciamento de risco. Outra das premissas que Mark Douglas coloca é aceitar o risco. Quando você entra numa operação, você tem que projetar o risco, aceitar o risco e executar daquela forma. Né? Dessa maneira, o medo vai embora. O medo some. Não tem dor mais. Né? Eu posso falar para vocês que eu tenho experimentado essa maneira de operar. Hoje eu encerrei o dia com stop, tranquilo, sabendo que eu fiz o que estava certo. Errei em outras coisas, mas não na execução ou na maneira de conduzir o trade. Assim, para o trader comum, determinar como o mercado tende a se parecer ou soar para lhe dizer que um trade não está a funcionar, iria criar um dilema irreconciliável. Por um lado, ele quer desesperadamente ganhar, e a única forma de ganhar é participando. Mas a única forma de participar é se tiver a certeza que o trade vai ser bom. Isso aqui é um bloqueio para alguns, né? Ele só entra se ele tiver a certeza. Bom, isso não existe, não tem essa certeza. Tá? Não tem essa certeza. Se você está hesitando, mas eu não sei se vai dar certo, tira isso da sua cabeça. Você não tem que saber se vai dar certo. É por isso que você tem que operar por probabilidades. Troca essa crença. Tira essa crença. Eu tenho que saber o que o mercado vai fazer a seguir, tira ela e coloca outra assim. Eu não sei o que o mercado vai fazer a seguir. Eu preciso saber a probabilidade do meu trade system. Well, eu não sei a probabilidade do meu trade system. Então vai estudar. Vai para a prancheta. Vai para o backtest. Desenha aí 1 ano nos seus gráficos. Retrocede aí 1 ano, dia após dia, nos seus gráficos para saber o trade system que você opera, qual que é a taxa de acerto dele. O meu trade system tem 66,66% de taxa de acerto, 33,33% de taxa de erro. E eu já fiz esse backtest, eu sei que funciona, certo? Então, cabe a você adotar as suas posturas. Veja bem, eu falei um trade system, não sinais. Sinais tem de várias probabilidades. Por outro lado, se ele definir o risco, está a reunir deliberadamente argumentos que vão negar algo de que ele já tem se convencido. Ele estará apto a contrariar o processo de tomada de decisão que implementou para se convencer a si mesmo que o trade irá funcionar. Se expusesse a informações contraditórias, tal iria gerar dúvidas sobre a viabilidade do trade. Se permitir duvidar, é muito improvável que entre. Se não abrir uma posição e essa se revelar ganhadora, ficará em extrema agonia. Para algumas pessoas, nada magoa mais do que uma oportunidade perdida devido à insegurança. Isso aqui é o que nós estamos falando, daquele que hesita, porque quer ter certeza. E aí depois que ele fala, mas será que dá? Não, eu vou entrar não. De repente, o trade que ele imaginou na sua cabeça, a oportunidade que ele enxergou, vai embora, e aí ele fica com aquela dor, né, de ter perdido a oportunidade. E a gente chama de dor de corno, porque passou a oportunidade. Passou, e aí agora ele fica se remoendo. Quando não entra atrasado, e aí entra mal, e aí o trade system perde a sua eficácia, ele vai estar sujeito a qualquer coisa. E o mercado pode estopar, e aí foi um erro operacional. Nem pode dizer que é um erro ligado às estatísticas, né? Para os traders que aprenderam a pensar em termos de probabilidades, não há dilema. Como eu falei, não tem segredo, não tem medo. Para que medo?
Predefinir o risco não levanta problemas a esses traders, porque não fazem trade de uma perspectiva de certo e errado. Aprenderam que o trade não tem nada a ver com estar certo ou errado. Em resultado, não sentem os riscos do trading da mesma maneira que os traders comuns. Esses dias eu tive uma ideia interessante, ouvindo uma palestra de um colega, que uma das coisas que fez ele mudar de pensamento é assumir que está errado num trade ruim. E pensando bem, muitas vezes nós permitimos que uma operação perdedora continue dando prejuízo justamente porque nós não queremos aceitar que estamos errados. Então, se você enxergou uma oportunidade, executou o trade e agora ele está dando prejuízo, ele está entrando na zona do loss, caminhando para pegar o seu stop, né? Tem pessoas que movem o stop ou relativizam aquilo ali, fazem preço médio, né, tentativa de salvar a operação. Se você está errado, ponto final, assuma que está errado. Eu errei. Esse stop é resultado de uma leitura errada do mercado. Ponto final. Ok? Ou mesmo que tenha sido uma leitura correta, o stop, às vezes as pessoas falam, não, mas está certo, olha só, o pivô de baixa, teve volume, olha o SP500 caindo, o índice não cai, por que não cai? Olha só, o dólar está subindo, está tudo certo, está tudo alinhado. Entendeu? Aí ele fica querendo arrumar uma justificativa, por que o trade dele não está dando certo? Não tem como arrumar essa justificativa. Você viu a oportunidade, executou a operação, ela começou a andar a seu favor, ou ticou o seu trade e depois começou a andar contra, e está caminhando em direção ao seu stop, o que você pode fazer? Se aquilo é o risco que você predeterminou, paciência. Está tudo alinhado, estava tudo certo. E aí vai stopar? Não tem como saber. Não tem como. Nós não vemos o futuro. E além do mais, você não precisa estar certo todas as vezes, porque esse aí que deu errado é justamente aquele que está dentro das estatísticas. Você tem que entrar de novo na próxima oportunidade que aparecer. Porque aí sim ela vai cumprir essa visão de operar em probabilidades. Vamos avançar. Por quê? A maioria das pessoas sabe que o resultado de atirar uma moeda ao ar é puramente aleatório. Se acreditarmos que o resultado é aleatório, então esperamos naturalmente um resultado aleatório. A aleatoriedade implica pelo menos algum grau de incerteza. Assim, quando acreditamos num resultado aleatório, há uma aceitação implícita de que não sabemos qual vai ser o resultado. Quando aceitamos antes de um acontecimento que não sabemos como ele irá se desenvolver, essa aceitação tem o efeito de manter as nossas expectativas neutras e sem restrições. Isso é joia. Por que muitas vezes um loss ou um trade ruim gera frustração? Porque você criou expectativa. Se você criou expectativa é porque você acha que sabe o resultado. E aí, o ambiente externo, que é o mercado, que não te deve nada, né, você não tem como saber o que ele vai fazer. Quando ele faz algo contrário e não acontece o que você imaginou, aí tem a dor, vem a frustração, vem a raiva. Então, é lógico que nessa caminhada nós passamos por momentos assim de raiva, tristeza, ansiedade, mas isso tem que ir diminuindo ao longo do tempo, porque operar para nós tem que ser tranquilo, né? E à medida que o seu lote aumenta, né, você está operando com 10 contratos, vai para 15, vai para 20, vai para 25, vai para o cheio, né, e você enxerga ali o financeiro acontecendo, isso não pode abalar você, porque você tem que conduzir a operação segundo as regras. Ah, mas fulano de tal opera aí com 50 cheios e vira e mexe, ele alfaça antes da hora. Cada um é cada um. Eu não posso responder por ninguém. Posso responder por mim. E eu posso dizer para vocês que eu estou nesse caminho aqui. Estou nesse caminho de executar o trade conforme as suas regras, né? E à medida que vou avançando, que eu vou acrescentando lotes, que eu vou piramidando, né, a favor da tendência, os ganhos vêm, a tranquilidade acontece e o trade magnífico, né? Como eu já fiz, já tive a alegria de escrever no meu diário, esse trade foi perfeito, né? Agora, estamos a concentrar-nos
no âmago daquilo que aflige o trader comum. Qualquer expectativa sobre o comportamento do mercado que seja específica, bem definida ou rígida, em vez de ser neutra e sem restrições, é irrealista e potencialmente nociva. Se cada momento do mercado é único e tudo é possível, então qualquer expectativa que não reflita essas características de livre de restrições é irrealista. Então não adianta você imaginar ou querer antecipar um resultado. Vamos trocar a crença. Tira a crença de que você tem que saber o que vai acontecer para a crença de que você não precisa saber o que vai acontecer, que cada momento do mercado é único, que nós temos que operar por probabilidades, conhecer o nosso trade system e aplicar as regras e focar no processo. É isso, gente. É isso. Nós vamos repetir isso N vezes, mas é só isso. É só isso. Gerir expectativas. As expectativas são projeções mentais daquilo que, em algum momento no futuro, vamos ver, ouvir, saborear ou tocar e provém daquilo que conhecemos. Temos que ser cuidadosos quanto ao que projetamos para o futuro, porque nada é capaz de criar maior infelicidade e sofrimento emocional do que uma expectativa não correspondida. Quando os acontecimentos se dão exatamente como esperamos, como sentimos? Feliz. E, inversamente, como nos sentimos quando as nossas expectativas não se concretizam? Triste. Deixa eu confessar, deixa eu contar um segredo meu para vocês. Eu sempre fui muito tímido. Quando eu comecei, eu era jovem, eu tinha muita timidez com as moças, né? Na época de paquerar e etc. E eu tinha um amigo que ele era Dom Juan, ele era assim, um conquistador, ele chegava, né, namorava com várias moças, etc. E eu ficava intrigado, como que o cara conseguia? O que ele tinha? E aí eu fui, né, provocando até que um dia ele me contou. Ele falou, olha, vou te dar um segredo para você se libertar desse medo, né, de tentar paquerar uma moça numa festa, numa boate. Porque eu tinha medo de abordar a moça, né, de falar e tal, né, e receber um não, né, de ser rejeitado. Era o medo de ser rejeitado. Ah, mas e se eu for falar com ela falar não? Ah, e se... Tá vendo como é que até parece com as nossas frustrações, expectativas? E se eu entrar aqui? E se eu não fizer assim? E se eu tomar um stop? E aí ele me falou o seguinte, olha, quando você estiver saindo de casa, saiba que o não você tem antes de sair de casa. Lá na sua casa, penteando o cabelo, trocando de roupa, antes de sair, o não você já tem ele garantido. O não você já tem. Agora, você tem que trabalhar, né, na conquista ali do bate-papo para ter o sim. O não você já tem. E aí eu pensei, poxa vida, é mesmo, então. Por que eu vou ficar frustrado sofrendo de antecedência, né? Tem um outro amigo que tem um ditado que ele fala assim, quem morre de véspera é peru. Peru é que morre na véspera. Para que você vai ficar ansioso, com medo de algo que nem aconteceu ainda? Né? E eu apliquei isso na minha vida e depois eu acabei tendo assim, mais sucesso com as paqueras. E se você for pensar no mercado, é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. A gente tem medo de entrar numa operação com medo de tomar stop. Você não sabe. O stop, né, o 0 a 0, você já tem ele agora. Você tem que trabalhar as probabilidades a seu favor. Para trazer a probabilidade para seu favor. Aí, nesse caso, você já entra com vantagem. Então, nós não temos que saber o que vai acontecer. A gente já não sabe. O mercado é incerto. Né? Os padrões se repetem, mas numa série histórica maior. E aí cabe-nos entrar conforme esses padrões. Ok? É aqui que nos deparamos com alguns problemas. Se achamos que vamos nos sentir tranquilos se o mercado se comportar como esperamos, ou sentir ameaçados se fizer o contrário, então não estamos no estado mental neutro ou aberto. Muito pelo contrário. O poder da convicção que alimenta a expectativa fará com que percebamos os sinais do mercado de forma a confirmar aquilo que esperamos. Naturalmente, gostamos de nos sentir bem. E os mecanismos de proteção para evitar a dor emocional irão nos proteger dos sinais de mercado que não confirmam aquilo que esperamos, para evitar que sintamos mal.
aqui é algo que a gente precisa trabalhar muito, com muito afinco, muito empenho, porque a gente tende a rejeitar as informações de sinais que já deram errado para a gente uma vez, né? Então, a gente tem que perceber se o que deu errado foi fruto de medo, ou de uma antecipação, ou de uma execução errada, né? Hoje mesmo eu vi um sinal acontecendo, logo que eu finalizei o primeiro trade, que eu executei, deu 300 pontos de gain no índice, o preço fez mais uma correçãozinha, era uma venda. Na sequência, ele fez um pivô de alta. A tendência do dia era de baixa, mas ele fez um pivôzinho intraday, no gráfico de 5 minutos. E aí, eu até comentei lá com os colegas lá da sala, eu falei, olha, isso aqui é um pivô de alta. Tem alvo lá no 105 mil, mais ou menos, 105 mil pontos. É um alvo interessante, era quase uns 400 pontos para cima, né? Eu não operei o sinal, embora pivô seja um dos meus sinais. Eu acho que estava distraído, ou filtrei aquela informação, né? Não vou dar atenção para isso, porque eu não vou operar contra a tendência. Mas, lendo isso aqui, eu vou começar a reavaliar também essas atitudes, porque era um sinal válido, e deu gain. Deu gain, foi lá no alvo onde eu tinha vislumbrado lá o Fibonacci que nós traçamos, e deu exatamente lá, na mosca. Perdi uma oportunidade, passou, porque eu filtrei. Então, porque certamente, e aí eu vou ter que fazer meia culpa aqui, porque certamente em outros momentos eu tomei um stop ali, isso gerou uma informação dolorosa, negativa. E aí aquele tipo de sinal eu não opero mais. Eu tirei do meu radar. Mas era uma oportunidade válida, lucrativa e deu lucro, né, se alguém operou isso lá. Então eu vou começar também a ficar atento em mim mesmo. E recomendo que você fique atento em si mesmo, nessas operações que a gente filtra, né? A gente fecha o olho para elas, nem olha para elas mais, porque em um dado momento elas não deram stop, e aí a gente evita operar, embora o sinal seja válido e seja até um bom sinal. Vamos para o fim. Consideremos que, como traders, a todo momento o mercado nos oferece algo para perceber. Num sentido, podíamos dizer que o mercado está a comunicar conosco. Se partimos da premissa de que o mercado não gera informação com carga negativa como característica inerente à sua existência, podemos então colocar a seguinte questão: o que faz com que a informação assuma uma qualidade negativa? Por outras palavras, de onde vem a ameaça? Se não vem do mercado, então deve vir da forma como definimos ou interpretamos seus sinais. Acabei de falar isso aqui. Foi o que eu senti. Eu vi um pivô se formando, era contra a tendência, normalmente eu não opero contra a tendência, mas era um sinal legítimo e válido. Perdi a oportunidade. Vou começar a repensar isso também dentro do meu operacional. Nossa, tem muita coisa aqui ainda, viu? Por exemplo, quando observamos um mercado sem ter a intenção de entrar, alguma subida ou descida faz com que nos sintamos irados, desapontados, frustrados, desiludidos ou traídos? Não. A razão é que não está nada em jogo. Estamos simplesmente a observar a informação que nos diz onde está o mercado naquele momento. Se os altos e baixos que observamos formarem algum tipo de padrão comportamental que identificamos, não o reconhecemos imediatamente? Sim, pela mesma razão. Não está nada em jogo. Não está nada em jogo porque não há expectativa. Você não projetou no futuro o que acredita, considera ou pensa saber sobre aquele mercado em um determinado momento no futuro. Em resultado, não há nada para acertar ou errar, pelo que a informação não tem capacidade para ser ameaçadora ou ganhar carga negativa. Sem expectativa específica, não coloca limites ao comportamento do mercado. Sem barreiras mentais, estará disposto a perceber tudo o que aprendeu sobre a natureza e as formas como o mercado se movimenta. Não há nada para seus mecanismos de proteção para evitar a dor emocional, excluir ou distorcer a informação para o proteger. Ok, vamos avançar um pouco mais. Nos meus workshops, peço sempre aos participantes para resolverem o seguinte paradoxo.
De que forma um trader tem de aprender a ser simultaneamente rígido e flexível? A resposta é: temos que ser rígidos com as regras e flexíveis nas expectativas. Temos que ser rígidos nas nossas regras para adquirirmos uma sensação de autoconfiança, que nos proteja num ambiente com poucos limites, se é que tem alguns. O mercado é ilimitado. E temos que ser flexíveis nas nossas expectativas para podermos perceber com o maior grau possível de lucidez e objetividade os sinais do mercado. Neste ponto, provavelmente nem é preciso dizer que o trader comum faz exatamente o oposto. Ele é flexível nas regras e rígido nas expectativas. É o que a gente faz, né? Então, na verdade, o conselho de Mark Douglas é o contrário. Rígido nas regras, rígido no cumprimento, rígido no processo e flexível nas expectativas. Ou seja, pensar que ter a mente livre para pensar que qualquer coisa pode acontecer. Como eliminar o risco emocional? Para eliminar o risco emocional do trading, é preciso neutralizar expectativas quanto ao comportamento do mercado num dado momento ou numa determinada situação. Para o fazer, tem de estar disposto a pensar a partir da perspectiva do mercado. Lembre-se que o mercado comunica com base em probabilidades. Então, se eu jogo a moeda para cima, você sabe que é aleatório, pode dar 50% cara, 50% coroa, você não gera expectativa. Né? A partir do momento que você põe um dinheiro naquilo, e você tem um gerenciamento de risco, você sabe até quantas apostas você pode fazer, até quantas vezes você pode perder e encerrar seu dia. Então, se você aposta R$1, aliás, vamos imaginar, você dispõe-se a perder R$1, né, e você tem no máximo R$10 para perder. Então você joga, né? E vamos imaginar que para cada acerto você ganha R$1. Tudo bem. Primeira jogada, acertou, ganhou R$1. Segunda acertado, ganhou R$1. Terceira jogada, errou, perdeu R$1. Quarta, errou, perdeu R$1. Tá no break-even, 0-0. Jogou de novo, errou, perdeu R$1. Você já está com R$9, R$1 de loss. Jogou, ganhou. É assim que a gente opera. É lógico que a gente não joga cara e coroa. Né? Nossos setups têm que ter uma taxa de acerto melhor e um risco-retorno melhor. É lógico que a gente procura ter 2-1, 3-1, 4-1, né? Dependendo do tipo de operação, se é swing trade, se é position, dependendo do tamanho, se você está operando índice ou dólar, etc. Né? O que tem que haver é uma expectativa positiva e você não pode hesitar nas ocorrências, porque muitas vezes o que acontece nesses traders, principalmente que operam planilha de expectativa positiva, é que ele entra uma vez, toma stop. Entra de novo, toma stop. Entra de novo, toma stop. Aí ele já machucou. Né? Ou errou a mão, né? Na quarta vez, quando poderia ser a chance dele entrar e ganhar, ele não entra, hesita, porque está machucado. Porque tem o lado emocional. Como que eu elimino o lado emocional? Quando eu entendo essa questão da probabilidade, que ela tem que estar a meu favor, por isso tem que ter uma expectativa, uma probabilidade maior nos sinais que eu opero, e eu sei que tudo pode acontecer, inclusive 10 ganhos na sequência, 10 perdas na sequência. Pode acontecer. O meu recorde de trades vencedores foram 12. 12 trades na sequência, sem loss. E em dias, foi outubro de 2018, foram 19 dias. De 20 dias úteis, eu fechei 19 dias no gain e 1 de loss. Foi meu recorde. O que isso quer dizer? Nada, né? Quer dizer que eu executei bem o Trade System, que o meu Trade System estava aderente ao mercado naquela oportunidade. E, né, não vou dizer nem que foi sorte, porque foi execução de Trade System, né? Já tive situações em que eu tive perdas assim, sequenciais, né? Dias ruins, semanas ruins, eu tive que interromper para poder verificar o que estava acontecendo, né? E você tem que encarar isso profissionalmente. É lógico, eu não sou profissional do trade no sentido de que eu vivo pelo trading.
né? Eu tenho a minha carreira pública, né? Tenho minha atividade docente, e para mim o investimento ele é um plus. Eu encaro o mercado como um plus para mim, para remunerar bem meu capital. E o meu trade system dá 2 sinais por dia, no máximo. Né? E isso tem remunerado meu capital em torno aí de 0,5%, 1%, às vezes mais por dia que eu fecho positivo. Né? Então, nessa minha caminhada aí de trading, né, de desenvolvimento de trade, já consegui fazer, sei lá, 300%, 500%, acho que até 800% eu já fiz num período de trades vencedores. É lógico que isso é sobre o capital da corretora, não é sobre o meu capital total. E muitas vezes isso chegou nesse nível por causa dessa disciplina aqui. Porque esse tipo de pensamento é algo que eu já adquiri há mais tempo, tenho exercitado essa disciplina. Vamos avançar, que já deu 1 hora, né, de gravação. Para pensar em termos de probabilidades, temos de criar uma atitude mental coerente com os princípios fundamentais de um ambiente probabilístico. Uma atitude mental probabilística, no contexto do trading, consiste em 5 verdades fundamentais. Primeira delas, tudo pode acontecer. Eu até tenho uma foto disso aqui no meu celular. Às vezes eu estou sem muita coisa para fazer, numa fila de banco, eu fico ali mexendo nas fotos e eu me recordo disso aqui. Então, tudo pode acontecer. Parece óbvio, né? Mas pensando naquilo que nós já lemos de Mark Douglas, ele repete isso bastante. No mercado, nós não temos certeza. Tudo pode acontecer. De repente, um avião bate na Torre Eiffel e causa um colapso. Como foi as Torres Gêmeas, como foi o Wesley Day, como foi a quebra da barragem lá da Vale, em Brumadinho, como outros N ocorrências, como foi em 2008 a crise do subprime e outros eventos inesperados, o cisne negro, né, que o Taleb fala. Então, nós temos que estar pensando na incerteza. 2, para ganhar dinheiro, não precisamos saber o que vai acontecer ao seguir. Não preciso. Eu só preciso de um sistema que tenha probabilidades a meu favor. Só isso. E aí eu tenho que deixar o mercado dar a resposta se aquele trade vai ser vencedor ou não. 3, há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas num determinado conjunto de variáveis que definem a oportunidade. Está numa linguagem mais difícil, mas é isso que eu estou acabando de dizer. Você tem que ter um setup, um trade system, que defina probabilidades, né, sinais com alta probabilidade e com backtest, obviamente, para comprovar isso, e você executar isso conforme as regras desse trade system, seja ele qual for. Quando isso acontecer, os ganhos e as perdas vão se distribuir numa sequência maior. Né? Talvez você comece essa semana tendo gain. Eu, por exemplo, hoje, comecei essa semana. Gain, loss, loss. Mas sexta-feira foi gain, gain. Quarta também. E aí? Amanhã vai ser loss? Vai ser gain? Eu não sei. Eu preciso me focar no processo. Em executar bem a operação conforme o sinal que me aparece. Só isso. O resultado é incerto. 4. Uma oportunidade não é mais do que uma probabilidade maior da ocorrência de um acontecimento do que outro. Então é isso. Meu sinal, a minha entrada, tem que ser por probabilidade maior. Eu não vou operar, obviamente, o ruim. Então, se eu sei que o retângulo falha 40% das vezes, esse é um sinal ruim. Vou evitar. Ou vou tirar do meu trade system, vou excluir, não opero retângulo, rompimento de retângulo. Ok? A barra elefante, que tem, segundo alguns, 80%, 90% de acerto, que é uma barra extensa, com alto volume, que se destaca das demais, normalmente um rompimento, um power breakout, alguma coisa assim. É assim? Você acredita nisso? Fez o backtest, está comprovado? Entra, não tem hesitação. Não tem que hesitar. Ok? E 5, cada momento no mercado é único. Pode ser que a barra elefante de hoje, amanhã ela se repita no mesmo lugar, no mesmo horário e não dê o resultado que deu ontem. Você tem que estar consciente e sem expectativas em relação a isso.
tá? É isso que vai evitar a dor emocional. Não estou dizendo que você tem que ser um robô neutro, sem emoções. Não, nós temos emoções. Raiva, tristeza, frustração, né, impaciência. Mas muitas vezes, nesse momento aí, você não pode gerar uma expectativa em relação àquela operação. Se repetir o sinal, num contexto muito parecido, não tem nenhuma garantia de que aquilo ali vai ser igual da próxima vez. Tá? E por último, a última citação, que são essas aqui. Quando abro uma posição, tudo que eu espero é que aconteça algo. Independentemente da qualidade do meu sistema, não espero nada mais do que o movimento do mercado. No entanto, há algumas coisas que eu dou por certas. Sei, com base no comportamento passado do mercado, as probabilidades de se movimentar na direção da minha posição são boas ou aceitáveis. Pelo menos em relação ao que eu estou disposto a gastar, que faz de fato, que é o stop. Então, se eu sei que uma barra elefante me dá 80% de acerto, e ela tem 300 pontos de comprimento, e o stop é lá embaixo, 300 pontos, mas a taxa de acerto é muito boa, e eu estou disposto a pagar isso, é isso. É o preço. É o preço que estou disposto a pagar. Também sei, antes de abrir uma posição, quanto estou disposto a deixar o mercado movimentar-se contra a minha posição. É o seu stop. Há sempre um ponto em que as probabilidades de sucesso são mínimas em relação ao potencial de ganho. Nesse ponto, não vale a pena gastar mais dinheiro para descobrir se o trade irá funcionar. Se o mercado chega a esse ponto, sei, sem qualquer dúvida, hesitação, conflito interno, que irei fechar a posição. A perda não cria nenhum dano emocional porque não interpreto a experiência negativamente. Para mim, as perdas são simplesmente o custo de fazer negócio. Olha que ideia joia. Loss é o custo do negócio. Ou o montante de dinheiro que preciso de gastar para atingir os trades ganhadores. Se, por outro lado, o trade se revelar ganhador, na maioria dos casos, tenho certeza em que ponto irei realizar os meus ganhos. Se não tiver certeza, pelo menos uma ideia. Né? Você sabe se o trade caminhar a seu favor, onde é seu alvo. E, por último, os melhores traders vivem no momento presente, porque não há estresse. Não há estresse porque não está nada em risco, a não ser o montante de dinheiro que está disposto a gastar. Não se esforçam por estarem certos ou por estarem errados, nem para provar nada. Se e quando o mercado lhes disser que as suas convicções não estão a funcionar, ou que é a altura de encaixar ganhos, as suas mentes não fazem nada para contrariar essa informação. Aceitam completamente o que o mercado lhes está a dizer e esperam pela oportunidade seguinte. É assim. Nesse parágrafo está o resumo de tudo. E a partir de agora, vocês vão perceber que vai haver muita repetição nas afirmações, porque ele vai trabalhando cada um desses pensamentos para martelar na nossa cabeça e fazer entrar, né? Como eu já disse outras vezes. A vontade do professor, muitas vezes, é abrir a cabeça do aluno, botar a informação ali dentro, costurar para ver se o aluno aprende. Mark Douglas, então, vai começar a martelar esse assunto na nossa cabeça. Ok? Então, com isso, eu quero encerrar esse vídeo e agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Estamos aí já no nosso 7º capítulo, vamos partir para o 8º, e estamos caminhando para o fim do livro, né? O livro tem 11 capítulos, e eu espero que essa série esteja sendo de grande valia para vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, mas não perca os outros vídeos que nós já gravamos. Assista, por favor, não perca, comente, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos mudar nosso mindset para que sejamos consistentes. Eu já estou nessa caminhada, já estou conseguindo já há algum tempo essa consistência e estou aqui justamente fazendo... Minha ideia em gravar essa série é justamente isso. Compartilhar como isso mudou a minha forma de operar e como eu consegui mudar bastante a minha performance para adquirir essa consistência. É óbvio que é sempre uma caminhada, então
À medida que eu vou caminhando, aumentando a minha exposição ao mercado, eu preciso estar sempre trabalhando essas crenças, esses valores, porque, como o próprio Daniel Kahneman fala, o ser humano não nasceu com a programação para isso. Nós temos que lutar diariamente com isso para se tornar algo realmente da nossa existência. Ok? Muito obrigado e até a próxima.